Beleza, muito se falou sobre a crise nos fundos imobiliários de tijolos caindo 10, 15%. Eu mesmo trouxe alguns vídeos aqui no canal explicando toda essa dinâmica. Enquanto a gente tiver essa taxa Selic subindo, nós teremos sim os FIs de tijolos caindo. Em contrapartida, nós também temos alguns FIs de papel despencando. O próprio MXRF caindo, mas isso está muito mais relacionado ao efeito manada. Muitas pessoas vendendo seus fundos imobiliários com prejuízo e correndo para renda fixa, achando que estão fazendo um bom negócio. Na verdade, a gente tem que fazer ao contrário. A gente tem que encontrar as melhores oportunidades nesse momento para comprar, fazer bons negócios, investir em fundos imobiliários descontados para a gente ter o retorno. Quando esse ciclo econômico se inverter, os fundos imobiliários voltarem a crescer, a gente pega toda a alta. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente encontra esses FIs que estão baratos, que estão descontados, e no final a gente também coloca na planilha de preço teto para ver se de fato eles estão com tudo isso de desconto. Então bora lá pro vídeo. Bom, aqui eu vou acessar então o site do Funds Explorer. Esse aqui é um dos principais sites para a gente encontrar informações sobre os fundos imobiliários, e aqui em cima nós temos uma ferramenta então que é o ranking de FIs. Clicando aqui no ranking de FIs, ele vai trazer uma lista completa aqui com todos os fundos imobiliários que nós temos listados na bolsa de valores. Então qual que é a ideia dessa lista aqui? A gente vai pegar e vamos fazer alguns filtros para chegar nos fundos imobiliários que estão mais baratos. Beleza, como é que a gente pode fazer? Eu venho aqui e eu seleciono aqui de fato essa planilha. A gente vem aqui e seleciona a planilha inteira, você marca aqui com o mouse, pega ela inteira, vai até o final, e aqui embaixo então você dá um Ctrl C. Por que que a gente faz isso? Porque daí a gente consegue vir, por exemplo, numa planilha do Google, clicamos aqui e damos um Ctrl V, ele vai colar aquela planilha. Então, de uma maneira simples, a gente consegue já pegar todos os dados, extraímos os dados ali do site do Funds Explorer, e aqui a gente começa a trabalhar com esses dados. A gente começa a filtrar, vamos encontrar aqui os maiores fundos imobiliários com maiores desconto também. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui na primeira linha, a gente vem aqui em dados, criar um filtro. Assim, a gente consegue agora filtrar cada uma dessas colunas. E quais que são essas colunas? Nós temos aqui, por exemplo, o número de cotista, o patrimônio líquido do fundo imobiliário. Essa variação eu vou até tirar aqui pra gente ficar com a tela mais limpa, ou excluir essa coluna. O dividendo também não é muito, não precisamos olhar pro dividendo nesse momento, mas vou deixar aqui, só vou colocar ela mais pro canto aqui. Parte de liquidez diária também é importante pra gente filtrar FIs que são grandes. E o grande indicador nesse momento, quando a gente tá buscando FIs descontados, é o PVP, que é o indicador que mostra ali se tá igual a 1, tá no valor justo, se vem abaixo de 1, estamos com os FIs descontados, acima de 1, ele estaria sendo negociado a um preço acima do que seria o justo. Então esse é o principal indicador para a gente já começar a filtrar, mas além disso a gente tem que colocar na planilha de preço teto para ver se de fato eles estão descontados. Então a gente consegue se basear nele, mas além disso a gente tem que dar um passinho a mais e estudar um pouquinho mais esses FIs. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui a parte do patrimônio líquido. Eu vou clicar aqui em patrimônio líquido, a gente clica nesses três pontinhos que a gente criou então esse filtro, e a gente vem aqui em filtrar por condição, colocamos então aqui a parte maior que, e aí a gente define o valor. Então eu quero fundos imobiliários que são maior que, aí você pode filtrar então, por exemplo, no mínimo ali uns 500 milhões de patrimônio, ou então 1 bi. Eu vou colocar aqui 1 bi, 1,000,000,000. Assim a gente tem aqui então 1 bi, eu dou um OK, ele já vai filtrar. Então daquela lista de 400 FIs que a gente tinha, eu já peguei aqui todos os FIs que tem ao menos 1 bi de patrimônio líquido. O número de cotistas também é importante, e a gente também pode fazer um filtro aqui, buscar ao menos 100 mil investidores, por exemplo. Então vamos lá, número de cotistas, filtrar por condição, vamos colocar aqui maior que. E esse maior que, então eu vou colocar ao menos aqui 100 mil investidores. Então, vamos lá, colocamos aqui 100 mil. Já vamos filtrando mais ainda as opções que nós temos de fundos imobiliários. Então, a lista, olha só, ela já tá menor. Já tá uma lista que a gente consegue ver aqui em uma tela só. Além disso, a gente pode filtrar também pela liquidez diária, pra gente garantir que esses FIs, eles também possuem uma liquidez, as pessoas comprando, vendendo ali na bolsa todos os dias. Então, você pode também colocar aqui, por exemplo, uma liquidez que é filtrar por condição, maior que. Vamos colocar uma liquidez aqui, por exemplo, de 2 milhões de reais. E beleza, agora falta só o indicador aqui, o PVP, aquele indicador que mostra se está descontado ou caro, se vier acima de 1. Então a gente vai colocar aqui também, filtrar por condição. Nesse caso, a condição pode ser está entre. Então eu vou colocar que está entre, por exemplo, 0,7 e 0,9. Então a gente dá um OK. E eu filtrei, reduzi ainda mais esses fundos imobiliários. Por quê? Assim, vamos ordenar aqui também, vamos clicar aqui, classificar. Olha só, agora a gente tem um filtro que pega aqui fundos imobiliários que estão descontados
mas que não passam aqui de 1, ou seja, se tiver 1 tá no valor justo. A gente quer os FIs que estão descontados, que são abaixo desse valor 1. Assim a gente já filtrou aqui a nossa lista e nós temos aqui um número bem legal já para começar a trabalhar. Outro ponto, a gente vai colocar na planilha de preço teto. Lá na planilha de preço teto, a gente utiliza os FIs de tijolos. Então eu vou tirar os FIs de papéis nesse momento. Então a gente clica aqui nesse que tem o setor, nós temos aqui galpões logísticos, lajes, papéis. Eu vou vir aqui, setor, ele traz aqui listado também. Eu vou desmarcar então aqui o papéis e o fundo de fundos. E damos um OK. Reduzimos mais ainda a nossa lista. Vou classificar aqui, vamos ver, classificar em ordem alfabética para a gente ver os setores. Nós temos aqui 3 fundos imobiliários de galpões logísticos, um de lajes corporativas, então aqueles escritórios. Esse misto são os FIs híbridos, então, por exemplo, o KNRI, ele tem tanto escritório como galpões logísticos. E aqui embaixo a parte dos shopping centers. Então, olha só, a gente reduziu de uma lista de 400 FIs para 12 fundos imobiliários que estão descontados, segundo aqui alguns critérios de pelo menos um patrimônio líquido de 1 bi, um número de cotistas de ao menos 100 mil investidores, com liquidez diária de mais de 2 milhões por dia. Então, a gente garantiu que nós estamos pegando grandes fundos imobiliários do mercado, mas que estão descontados. Então, eu vou classificar aqui o PVP para a gente pegar então do menor para o maior e vamos começar a trabalhar. E bom, por que eu coloquei aqui no PVP 0.7 até 0.9? Por que não 0.5? Se a gente colocar um PVP muito abaixo de 7, de 0.7, provavelmente a gente vai encontrar FIs como problemas, FIs que tem ali um grande problema por trás na gestão que despencou as cotas daquele fundo imobiliário. Então, um valor aqui até 7 tá ok. A gente pode investigar para ver o que está acontecendo ali, se realmente não tem um problema acontecendo. Mas mais descontado que isso, provavelmente vai ter um problema no fundo imobiliário. A gente não quer isso. A gente quer bons fundos imobiliários descontados. E desses fundos imobiliários, eu vou pegar agora 3 deles para colocar na planilha de preço teto, mas você já pode, por exemplo, se basear nessa lista com esses 12 FIs para estudar cada um deles, para ver se vale a pena. Nós temos opções de shoppings, opções de lajes corporativas, híbridos, então tá aqui já uma lista bem legal com FIs que estão descontados no momento. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, os mais descontados. Vamos ver aqui, vamos pegar o VILG, o PVBI, e eu também vou pegar o HSML. Em vez de pegar o VISC, que tá um pouquinho aqui, levemente mais descontado do que o HSML, eu vou pegar o HSML porque o VISC eu já fiz vídeos falando sobre ele. Vou deixar o link aqui em cima, dá uma olhadinha ali que eu falo, explico tudo que tá acontecendo com o VISC também. Então, eu vou pegar essas 3 opções aqui, só vou marcar numa cor diferente aqui, o VILG, o PVBI e o HSML. Então, o VILG ele é de galpões logísticos, o PVBI de escritórios, de lajes corporativas e o HSML, então, de shoppings. Aqui, 3 opções de 3 setores diferentes. Então, vamos ver esse desconto que tá acontecendo aqui. E bom, pegando o VILG 11, que é esse primeiro fundo imobiliário de galpões logísticos, o que tá acontecendo que fez ele cair além da queda normal ali, a queda que a taxa Selic acabou empurrando alguns FIs para baixo? O que acontece no VILG 11 para ele ter esse desconto extra? Na verdade, a gente sempre pega e lê o relatório gerencial para encontrar o que tá acontecendo com ele pra gente encontrar esse desconto. Bom, aqui a gente vê que tem a Token Stock, que detém aqui 15% do portfólio dele. Então, ele tem aqui 15 imóveis, sendo que esses 15 imóveis estão em 7 estados. Ele tem um ABL interessante de quase 600 mil metros quadrados. Tem bastante inquilinos, então mais de 50 locatários diversos, mas 15% está destinado aqui a Token Stock. E a Token Stock, ela já anunciou recuperação judicial. Então, uma empresa que tá ali, não tá muito bem das pernas, pode ser que ela venha a falir. E se ela falir, é um problema que vai atingir aqui 15% deste fundo imobiliário. Então, no geral, é isso que tá acontecendo com o VILG 11, por isso que ele caiu tanto. E se a gente for olhar os outros inquilinos, ele possui aqui, por exemplo, Ambev, Netshoes, Boticário, entre outros grandes inquilinos. Então, é uma empresa que, um fundo imobiliário que tá bem diversificado. Ele tem aqui a parte 31% para e-commerce, 31% para transportes e logística, alimentos, bebidas, saúde, têxtil, enfim. Ele tem uma boa diversificação, porém, tem esse detalhe que é o alerta aqui pro VILG 11, que é a Token Stock. Então, beleza, vamos colocar ele na planilha do preço teto, vamos ver como que ele se comporta lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é aqui no VILG 11, a gente tem os dados dele, a gente vem aqui na parte dos dividendos. Bom, dando uma olhada nos dividendos do VILG 11, a gente precisa saber os dividendos pagos no último ano pra gente se basear pro próximo ano para colocar na planilha. Então, o VILG 11, ele vem pagando aqui cerca de R$ 7,45 aqui para cada cota que a gente tivesse dele. Então, aqui oscilou, a gente vê que oscilou bastante esses dividendos, mas tem ficado aqui numa média de um 0,70% ao mês. Então, vamos lá. 7,45 vamos colocar lá na planilha
do preço teto. Então, aqui nós temos o VILG11, R$ 7,45 foi o que ele pagou no último ano, então a gente projeta para os próximos 12 meses que ele vai pagar também uma média desses R$ 7,45, com base também agora no Tesouro Direto. Vamos ver quanto que tá o Tesouro IPCA+. Vamos digitar aqui, Tesouro. A gente entra no site do Tesouro Direto, vemos aqui na parte de preços e taxas, a gente busca o Tesouro IPCA de maior prazo, aqui, Tesouro IPCA 2045, tá com 6,35, então a gente pega esse 6,35 para colocar também na planilha. E bom, agora sim, projetando, então R$ 7,45 vai ser o dividendo que ele vai pagar para nós no próximo ano, com um IPCA mais de 6,35, a gente coloca um prêmio que a gente quer ganhar além do IPCA. Então aqui na planilha, tem um vídeo que eu explico como que ela funciona em detalhes, vou deixar aqui em cima também, para esse vídeo não ficar tão longo, mas a ideia é que a gente quer ganhar mais do que o IPCA+. Então eu coloquei um prêmio aqui de 3, porque o VILG ele acaba sendo um pouquinho mais arriscado, porque tem ali essa história da token stock que pode vir a não pagar os seus aluguéis, enfim, pode sair, pode ter aquele probleminha ali de 15% do portfólio do VILG11. Então eu coloquei um 3% aqui que eu quero ter um retorno um pouquinho maior, porque ele tá com um risco um pouco maior. Então, de acordo com esses dados, projetando os dividendos, de acordo com o IPCA mais 2045 de 6,35, um prêmio aqui que eu quero ter de 3% de ganho com ele, não chegamos aqui no preço teto. A gente deveria pagar no máximo aqui R$ 79,00 no VILG11. Então, veja, mesmo o fundo imobiliário estando descontado, lá com o PVP bem abaixo, lá em 0,7, não bate aqui o preço teto. Então, a gente tem que, além de olhar somente por um indicador PVP, a gente tem que colocar os dados, investigar um pouco, ler o relatório gerencial para ver se não tem nenhuma pegadinha ali por trás. No caso do VILG11, eu não investiria nele, porque temos esse risco extra ali por trás, sem esse dividendo que está reduzido, ficaria aqui uma margem de segurança negativa, ou seja, não vale a pena a gente investir nele no momento. Então agora vamos para o segundo fundo imobiliário, que é o PVBI11. Indo para o PVBI11, esse é um fundo de escritórios. Olha só, ele tem esses 7 escritórios aqui em São Paulo, então a diversificação dele é em São Paulo. É natural, São Paulo é a região mais desenvolvida. Nós temos aqui então os dados do portfólio dele, aqui tem os inquilinos, as áreas de atuação, então tem instituição financeira, saúde, entre outros setores, mas o que acontece, ele tem esses 7 grandes imóveis, aqui esses 7 grandes escritórios, essas lajes corporativas. E o que acontece com o setor de escritórios como um todo é o problema de vacância. Se a gente for olhar aqui, temos aqui o histórico de vacância. Essa vacância do PVBI estava lá em 8%, 9% ali no ano passado, em setembro de 2023. Mas em outubro de 2023 foi para 18%, uma vacância bem alta. Uma vacância de 18% significa que tem 18% de todas aquelas torres, daqueles prédios comerciais que estão disponíveis, estão vagos, ou seja, salas vazias esperando empresas chegarem lá para alugar. O setor de escritório ele sofreu muito desde a pandemia, mas estava até então uma vacância aqui controlada. E depois disso, nesse último ano, disparou. Foi lá para 18%, depois baixou um pouco, mas agora está aqui nessa média de uns 15% de vacância. Então, qual que é o grande risco do PVBI11? É justamente essa vacância alta que está atingindo o setor inteiro de escritórios, atingindo também o PVBI, que tem ótimos imóveis. Olha só, 80% deles são AAA. AAA é uma classificação máxima de qualidade nesses imóveis. Os outros 20% aqui, uma classificação boa também. Então, são ótimos imóveis, mas tem essa vacância que vem atingindo o setor inteiro de escritórios. E bom, dando uma olhada nos dividendos do PVBI, ele vem pagando aqui em torno de R$ 7,90 nesse último ano. O último mês aqui ele pagou um pouquinho menos até, mas tem ficado uma média aqui de uns 0,70% ao mês. Então, com base nesse dividendo, a gente vai projetar, então, esse próximo ano. Então, bora lá para a planilha. R$ 7,90 foi o que ele pagou nesse último ano. Então, colocamos aqui aqueles R$ 7,90, projetando que ele vai continuar pagando essa média de dividendos para o próximo ano, com essa vacância. Se ele melhorar a vacância, ele vai pagar mais. Então, aqui a gente está projetando. Isso aqui é sempre valor estimado, é um valuation que a gente faz. De acordo com o IPCA+, 6,35, também coloquei um prêmio aqui de 3, porque tem esse risco dessa vacância, a gente chega praticamente no valor justo. Então, hoje a gente estaria comprando o PVBI ao seu preço justo, de acordo aqui com a planilha de preço teto. O máximo que eu posso pagar nele é esses 84, aqui, R$85. Se eu baixar um pouquinho esse risco, apesar de ser uma vacância alta, ele possui grandes e bons imóveis. Então eu posso baixar esse risco, ou baixar aqui o prêmio que eu quero receber nele, que aí eu ficaria dentro da margem de segurança, mas mesmo assim bem apertado. Pagaria no máximo aqui R$89, sendo que ele está sendo negociado perto dos 85. Então veja, outro fundo imobiliário que, além de estar descontado lá na nossa lista, ele ainda está aqui com esses problemas internos, que acaba que a gente fica praticamente no valor justo, no preço teto aqui. Não valeria, pelo menos eu não compraria também o PVBI11
11 agora. E agora, bora lá pro último, HSML 11. E bom, o HSML 11 vem pagando aqui R$ 9,40 nesse último ano, mas veja que ele aumentou um pouquinho aqui os seus dividendos nesses últimos meses, aqui ele vem pagando um pouco mais. O que acontece, então, é que provavelmente ele tem um pagamento não recorrente ali por trás, que passou a pagar 0,80, mas o dividendo normal dele seria aqui de 0,74, 0,75. Então, bora lá para a planilha, ele pagou aqui R$ 9,40. Então, veja só, ele pagou aqueles R$ 9,40, mas ele tá pagando um pouco mais do que seria o normal dele. Eu vou fazer um cálculo aqui pra gente ver, daquele 0,75 que seria o dividendo normal dele, eu vou projetar então para os próximos 12 meses. Seria aqui em torno de R$ 9,00 e não R$ 9,40. Então, por que a gente faz isso? Porque é sempre uma projeção. A gente vai estimar quanto que ele vai pagar, os dividendos futuros. Só que aqueles 80 centavos que ele está pagando hoje, que daria um pouco mais ali, é um pagamento não recorrente que tem nele de venda de algum imóvel que ele fez. Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. E bom, o HSML, a gente colocou aqui os R$ 9,00, mas vamos ver um pouquinho o relatório dele. E bom, o portfólio desse fundo imobiliário, ele tem aqui então 7 shopping centers espalhados aqui nessas regiões. Aqui, principalmente aqui mais em São Paulo, mas essa região mais central aqui e norte. Aqui ele tem a lista, então, dos shopping centers que ele tem. Ele possui participação majoritária nesses shoppings, o que é bom. Ele consegue decidir mais, ele consegue gerenciar mais os shoppings. Por exemplo, aqui a taxa de ocupação também está muito boa, 95%. Então, a taxa de ocupação está boa. Ele tem participação majoritária nesses shoppings. Ele tem uma boa diversificação. O que está pegando com este fundo imobiliário é aqui em cima, se a gente for olhar, ele tem essa obrigação, ou seja, ele tem uma dívida, ele tem que pagar cerca de 623 milhões. Claro que ao longo aqui dos anos, até lá 2037, ele vai ficar pagando aqui esses valores que são essa dívida que ele precisa pagar. Se for colocar na ponta do lápis, essa dívida dá mais ou menos ali 20% do patrimônio dele. Então, é uma dívida considerada alta, seria uma alavancagem grande que ele tem. Então, se a gente vier aqui para nossa planilha, ele está projetado então para pagar esses R$ 9,00 aqui para nós, segundo o IPCA. Ele possui, digamos assim, esse risco maior porque ele tem essa dívida, mas é uma dívida que até então está controlada. Tem esse risco um pouquinho maior, mas aqui, esse é um fundo imobiliário que fica dentro do preço teto. A gente conseguiria comprar ele até, no máximo, R$ 101,00, sendo que ele está sendo negociado aqui na faixa dos 90. Então, a gente tem uma margem de segurança aqui de 14%. Se você colocar um risco um pouquinho maior nele, vamos dizer que essa dívida ficou fora do controle, essa alavancagem você acha que é demais, coloca 3% aqui de retorno que você quer, isso diminui, então, o preço teto para 96 ainda ficaria numa margem ok. Então, desses 3 fundos imobiliários, eu não investiria no VILG, não investiria no PVBI nesse momento, porque está muito apertado aqui, e eu colocaria, então, o único dessa lista que eu investiria seria aqui o HSML, pensando que o preço teto dele seria lá em torno de R$100, e ele está sendo negociado a 90, o que daria uma margem de segurança aqui de uns 14%. Então, voltando aqui para nossa lista, olha só, não adianta a gente olhar somente para o PVP de 0,73, de 0,80, 0,83, a gente tem que olhar também para o preço teto para ver se vale a pena ou não. A gente se baseia no PVP para encontrar os FIs que estão descontados, mas além disso a gente tem que dar esse passinho extra, procurar dentro do relatório gerencial, estudar, ver o que está acontecendo, se a vacância está muito alta, se tem uma dívida muito alta, se tem algum inquilino com problema, enfim, a gente faz essa análise extra para chegar então, colocar aqui os dados na planilha, ver se está com o preço teto aqui, se tem essa margem de segurança. Então, hoje eu investiria no HSML11, os outros dois aqui deixaria de fora. E claro, você pode colocar os outros FIs aqui na planilha e ir fazendo esses testes para ver se algum deles realmente está descontado. Então, nesse vídeo eu te ensinei a você a localizar os FIs que estão descontados para a gente fazer esses filtros, mas além disso, esse passo extra que aí sim é quando a gente está se tornando um investidor mais experiente, um investidor que está com uma análise um pouquinho mais criteriosa, que é justamente olhar o preço teto, para olhar se tem algum detalhe ali no relatório gerencial. Fica a critério, então, de cada um fazer essa leitura, essa análise sobre esses relatórios gerenciais, mas eu vou colocando vídeos aqui no canal também falando sobre outros fundos imobiliários. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Me chama Tomás Xavier, eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então, se esse vídeo agregou valor para você, se inscreve aqui embaixo, também deixa seu like, manda esse vídeo para algum amigo que está começando a investir, que está aprendendo e quer sempre evoluir. Vou deixar um vídeo na sequência falando justamente sobre essa planilha do preço teto. Ali eu explico melhor, falo mais em detalhes como que a gente monta ela, e aí você pode ir colocando também outros fundos imobiliários, você vai aprendendo mais sobre como que você encontra o preço justo de um fundo imobiliário para nunca mais pagar caro num FI. Dá uma olhadinha nesse vídeo e te vejo na próxima semana. Muito obrigado e falou!